Agora, de uma maneira mais profunda, nós estaremos pontuando alguns detalhes importantes relacionados aos dons. Vejamos o seguinte: os dons, eles irão fortalecer, eles irão elitizar a igreja do Senhor, né? A ideia, a proposta é como que fosse o amolado da ferramenta. O machado não está cortando, a foice não está cortando. Então, os dons irão ajudar para a melhoria, lógico. Os dons dado à igreja, manifestado à igreja, é para que haja uma construção positiva e não negativa. Um exemplo. A igreja de Corintos, ela era uma igreja recheada de dons espirituais. Existe o perigo de se ter muito, existe o perigo da aglomeração de todos os crentes serem cheios e terem dons, existe perigo. Bom, na igreja de Corintos, a igreja de Corintos havia. Por quê? Porque quando eles achavam que estavam cheios de dons espirituais, então veio confusão. Os dons começaram a ser trabalhados de maneira e com intenções erradas, ou seja, a motivação nos dons começaram a ser trabalhada de uma maneira completamente distorcida, né? Então, eles acabaram entendendo de maneira errada e os dons foram para um lado mais carnal do que propriamente dita espiritualmente. Então, o erro pode acontecer exatamente no exagero dos dons e no exercício com as intenções erradas, né? Isso é um grande perigo. Então, os dons podem nos ajudar a igreja? Pode, contudo, que tenha um certo cuidado. Tá? Por exemplo, as pessoas quando têm dons, eles podem correr o risco de se sentirem superiores a outras pessoas. As pessoas que têm dons espirituais, elas devem ter maturidade. Deixa eu dar um exemplo. Quando as pessoas recebem um dom, o que acontece? Elas devem sim ser trabalhadas com o mestre. Por quê? Porque o mestre, está escrito, o mestre ele vai ajudar, discipular esse cristão com esta ferramenta que ele tem para que ele administre bem e use bem para o bem e para a construção do cristão e da igreja do Senhor. Se isto não for trabalhado aí no início, pode correr o risco desse cristão se sentir superior porque recebeu um dom X, um dom A e tal, e foi usado de uma maneira errada. Olha, tem muita gente que recebeu um dom para tal coisa, mas ele desvinculou a ideia e tirou para outro rumo. Às vezes o dom que ele teve não tinha nada a ver com o que ele exerce hoje. E por não haver um discipulado, uma orientação correta a respeito do dom que ele recebeu, distorceu a visão e tirou aí para outro rumo. Então, é um grande risco essa proposta aí da pessoa desvincular o dom e se sentir superior a outras pessoas. Deus abençoe. Um forte abraço. Fique conosco, tem mais vídeos a respeito dos dons espirituais. Deus abençoe.